Há 70 anos, um sonho começou a ser tecido no coração do Planalto Médio. Tapejara nasceu da coragem de homens e mulheres que acreditaram no futuro e que, com fé e perseverança, escreveram os primeiros capítulos desta história. Prefeitos, vice-prefeitos e líderes que, com brilho nos olhos, dedicação e amor pela terra, abriram caminhos, criaram oportunidades e deixaram marcas que atravessam gerações. E assim, o Senhor dos Caminhos, nossa Tapejara, foi sendo moldada pelo espírito coletivo, pela força do trabalho e pela esperança de uma amanhã melhor. Um legado que permanece vivo na memória, que inspira o presente e que aponta para o futuro de toda a nossa gente. É com muita honra que a Câmara de Vereadores de Tapejara apresenta, nos 70 anos do nosso município, o documentário O Legado dos Prefeitos. Eu acredito que esse trabalho vai além das memórias de cada um, do que eles puderam compartilhar, das suas lembranças. É um passo importante para as próximas gerações poderem compreender como foi árdua a construção do município. E outro lado, como fomos corajosos, audaciosos, o quanto lutamos para se tornar a terra do empreendedorismo e de oportunidades. Em nome de todos os vereadores, obrigado a todos os prefeitos, vice-prefeitos e familiares, pelos depoimentos sinceros e sensíveis e pelas relevantes contribuições para o progresso de Tapejara. Um legado para ser mostrado, registrado na nossa história. A primeira administração de Tapejara, logo após a emancipação, foi conduzida pelo prefeito Tranquilo Basso e pelo vice Ângelo Ughini, um período de organização inicial da estrutura do município. Aí o pai foi eleito, assumiu, a prefeitura não tinha nada. Na 7 de setembro aqui tinha uma casa muito antiga que o pessoal alugou para o pai assumir a prefeitura lá. Não era proprietário do município. E aí começou a imaginar o que poderia fazer, né, para o progresso do lugar. Mas os primeiros 4 anos do pai foram terríveis, né? Do ponto de vista de ter na mão algumas coisas que podia ajudar ele, né? Formando uma base, tá? Tinha que contratar funcionários, tinha a patrola, tinha as estradas, era tudo barro, tudo poeira, né? O pai era muito dinâmico e ele tinha noção do compromisso dele com aquela comunidade. O município começou sem estrutura administrativa nenhuma, mas imbuídos todos dos melhores sentimentos em relação a Tapejara. Mas, de qualquer forma, o pai teve esse trabalho, esse legado de começar uma estrutura que fosse para a frente. Não é uma estrutura para 4 anos, para sempre. E ele conseguiu reunir argumentos que ajudassem ele a fazer o que ele queria para Tapejara. Isso foi muito importante. Na sequência, assumiu o executivo o prefeito Severino Dalzotto, com o Dr. Miguel Tabal como vice. Essa gestão deu continuidade à formação administrativa e aos primeiros serviços públicos. E ele tinha uma preocupação, que era trabalhar com a educação, com a saúde e com moradia, porque inicialmente o município engatinhava para um crescimento, não tinha praticamente nada, não tinha as verbas, não tinha maquinário, e o esforço desse pessoal aí, dos prefeitos mais antigos aí, foi muito grande. Ele teve a felicidade de, no primeiro mandato, construir 48 escolas. Significa isso
uma escola por mês durante os 4 anos de mandato. Então, esse era o Severino Dalzotto, que ele se dedicava, que ele procurava, ele brigava pelo povo, ele implantou a água encanada para todos os moradores do centro, calçamento, ele construiu a primeira casa na Princesa Isabel, no bairro Princesa Isabel, que antes nós tínhamos todos os municípios, né? Que hoje são municípios filhos, Água Santa, Santa Cecília, Charrua e Vila Lângaro, tudo pertencia a Tapejara, então tinha milhares de quilômetros. Ele, como prefeito de 1960 a 63, ele teve como vice o Dr. Miguel Tabal, que era o único médico na época, ele trabalhava no hospital aqui, e foi um grande companheiro do meu pai, até porque quando precisava atendimento médico gratuito, o pai como prefeito e ele como vice conseguiu então hospitalizar pessoas que não tinham condições de pagar, consultar, enfim, a saúde corria concomitante com qualquer outra atividade obrigatória de um executivo. Entre 1964 e 1968, a prefeitura esteve sob responsabilidade do prefeito José Maria Vigo da Silveira, tendo como vice Dr. Miguel Tabal. Foi um período de urbanização e planejamento da cidade. Foi um homem que se dedicou inteiramente ao município, tá? Desde o seu primeiro mandato até o último dia de seu mandato. Então a dedicação dele era assim, para que todos se sentissem bem no município, tá? Sempre ajudando a quem recorria a ele, sempre ajudando e procurando o melhor para essas pessoas. Principalmente, o que ele sempre teve mais dedicação? Saúde, educação e segurança. A gente era pequeno, ficava ali em volta, né? Mas ele sempre se envolveu muito, com Tapejara. Naquela época, de 64 a 69, era questão de urbanização da cidade, planejamento, calçamentos, né? Construção de escolas, né? E aquela própria de trazer as professoras, mandar para o interior, moravam lá no interior, vinham os fins de semana para cá. O acesso para o interior também não era tão bom como é agora. As estradas eram não eram ensaibradas, não tinha calçamento, não tinha nada, era estrada de barro. Então, quando chovia, essas estradas, a maioria ficavam intransitáveis. E ele se dedicava de corpo e alma, era uma coisa assim, tanto que as pessoas, eu me lembro assim de finais de semana, né, que as pessoas mais humildes assim procuravam ele em casa. Então, digamos assim, um domingo de manhã ele levantava, fazia o chimarrão dele, né, e as pessoas chegam lá para conversar, às vezes para pedir um emprego, às vezes para pedir uma ajuda, né, todo tipo de coisa que a pessoa precisava, de repente, assim, né, ia lá e ele nunca deixou de atender as pessoas em casa. O quarto governo municipal foi comandado pelo prefeito Severino Dalzotto, agora em seu segundo mandato, com Sadi Stay como vice-prefeito. Gestão que buscou novas alternativas para a educação e estruturação com o plano diretor da cidade. Como segunda vez prefeito, como vice nós tínhamos Dr. Sadi Stay, que era companheiro político dele, e a partir daí começou a se criar novas alternativas para a educação em Tapejara, como, por exemplo, a construção do ginásio, hoje, Escola Municipal de Ensino Fundamental Severino Dalzotto, tá? O nome antes era Escola Estadual, porque o nome dele foi votado na Assembleia Legislativa do Estado, para nomear essa escola aí. E ele que construiu a escola. E ele idealizou e começou a construção do segundo grau, porque ele sabia da necessidade das pessoas terminarem o primeiro grau, caminharem para o segundo grau e, posteriormente, se criar a alternativa de poder prestar um vestibular.
Outro detalhe que marcou a administração de Severino Dalzotto foi o plano diretor. O plano diretor da cidade, hoje a cidade ela é bem estruturada pela aprovação do plano diretor, que deveria ser aprovado pelo governo do estado, posteriormente passava por Brasília e foi adotado, né? Tapejara tem a estrutura que tem, porque o plano diretor também auxiliou no desenvolvimento de Tapejara. E muito me orgulho. A família Severino Dalzotto, hoje representada por mim, me deixa muito honrado poder falar uma parte da vida dele. Na gestão seguinte, Aldino Guerino Lângaro foi prefeito, tendo Ardolino Lângaro como vice. O período foi marcado por investimentos em educação e em infraestrutura no meio urbano e rural. O professor Aldino não teve concorrente a prefeito, ele concorreu sozinho. A oposição não liberou candidato a prefeito, só a vereadores. Então era uma jornada cívica, era um passeio cívico que se fazia nas comunidades do interior de Charrua, Água Santa, Santa Cecília, Vila Lângaro. Tapejara era muito grande. E o Aldino, então, foi eleito prefeito. O vice dele era Ardolino Lângaro, gerente da UGINE na época, né? E o professor Aldino, e uma peculiaridade que eu sempre admirava nele, ele sentava na mesa com todo mundo, não importava se era do partido A, B ou C, ele tinha trânsito livre. Um camarada muito bom, era um intelectual, ele foi professor de História e Geografia no ginásio, no 2º grau, era muito respeitado, muito sábio e muito humilde. Ele era capaz e humilde. E como prefeito, eu lembro assim que uma das grandes coisas que aconteceram com ele entrou em entendimento com a Coprel de Birubá, para que a Coprel viesse para o nosso lado aqui, eletrificar Tapejara, Vila Lângaro, Santa Cecília, Ibiaçá, Charrua. E aí começou, aos poucos, pingar a luz elétrica no interior. No governo dele, foi criada a agência do Banco do Brasil, aqui em Tapejara, porque era mais um fomento para a indústria, para o comércio e principalmente para o interior. Conseguiu trazer um ginásio, chamavam de ginásio, que era da 4ª a 8ª série, para Santa Cecília e para Vila Lângaro. Uma das preocupações do professor Aldino, prefeito Aldino Lângaro, era ligar uma rodovia estadual até a 285, para poder mais adiante pleitear o asfaltamento dessas rodovias, né? E no governo dele, então, Tapejara, via Santa Cecília 285, se transformou em estrada estadual. Até então não era. E conseguiu também de Água Santa a 285. Então eram mais 2 trechos que poderiam ser reivindicados para asfaltar, assim como havia também interesse em asfalto para Passo Fundo e para Charrua também, que aconteceu agora, muitos anos depois. Mas, enfim, ele lutou por essa questão. Recordar um pouquinho das prefeituras. A antiga prefeitura aconteceu ao início, na 7 de setembro, numa antiga casa. Posteriormente, a prefeitura fez uma permuta com o Estado, e onde é a Fernando Borba hoje era um terreno da prefeitura, e onde é a sede principal da prefeitura hoje era o Grupo Escolar Fernando Borba. Houve a permuta, a escola foi construída pelo governo, a escola Fernando Borba, e naquele casarão, naquela escola onde funcionava a Fernando Borba, a prefeitura funcionou por muitos anos. E no governo dele, lembro que foi construída a parte nova, hoje é velha, mas a nova prefeitura que fica atrás da prefeitura atual. Aquele prédio mais baixo é uma obra também do prefeito Aldino Lângaro. Tapejara sempre trilhou bons caminhos e teve bons prefeitos. Isso nos alegra sobremaneira.
Entre 1977 e 1982, Tapejara teve como prefeito José Maria Vigo da Silveira, ao lado do vice, Dr. Johnny Dorval Zopas. A administração foi marcada por conquistas como a instalação de instituições financeiras, realizações na saúde e incentivo ao ensino superior. A segunda gestão, então, foi de 77 a 82, né? O Dr. Johnny Dorval Zopas foi o vice-prefeito, né? E aí já teve coisas que vieram mais para estruturar o município. Mas o Zé Maria era um homem, assim, na minha opinião, era um homem fantástico, administrador. Ele não tinha mais do que o terceiro ano primário, tá? Mas ele era formado na vida, como ele dizia, tá? Ele ia a Porto Alegre, conseguia as coisas lá. Naquela época eu podia ser vice-prefeito e trabalhar no hospital normalmente. Quando precisava de mim, ele me chamava lá. E aí, mas eu sempre ele, como é que eu vou dizer? Ele era o comandante, né? E eu era o auxiliar, tá? Mas a gente conversava, dificilmente ele fazia alguma coisa sem conversar comigo. Nós éramos assim de uma amizade muito boa e um completava o outro, né? E nós assumimos a prefeitura, já em março tinha um ônibus comprado por ele, tá? Que naquela época a gente levava o pessoal para Passuna de graça, não se cobrava nada naquele tempo. Lutou muito para trazer para Tapejara o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, né? Então, eram meios de desenvolvimento. Os bancos eram um meio de desenvolvimento. E outra coisa que ele fez, assim, que a gente tem orgulho, foi que Tapejara foi a primeira cidade do Brasil a ter transporte subsidiado para a universidade. Então, quem conseguia passar na universidade tinha o transporte daqui de Tapejara a Passo Fundo, gratuito, subsidiados pela prefeitura. Se ia comprar a máquina para a prefeitura, eu lembro que ele mandava alguém na fábrica ficar lá 1, 2 meses para aprender a trabalhar com aquela máquina. A mecânica da prefeitura de Tapejara foi o berço dos mecânicos tapejarenses. Todos os mecânicos que trabalhavam na mecânica da prefeitura, depois saíram, montaram suas empresas, a sua própria mecânica, né? Mas o berço disso foi a mecânica da prefeitura, que a prefeitura não comprava uma máquina, um caminhão, sem mandar o motorista lá aprender como se trabalhava com aquele caminhão, qual era a maneira de trabalhar, de conservar o caminhão. Tanto é que assim, os motoristas da prefeitura tinham um zelo pelas máquinas e pelos caminhões da prefeitura que era uma loucura. Bom, outra coisa, não tinha telefone automático aqui, tá? Então, o que a gente foi atrás de trazer esse telefone de discar, hoje em dia não existe mais, mas foi uma grande conquista também. Hoje, falando isso aí, parece que não vão dar bola. Outra coisa, tinha um ginásio aqui, que era particular, mas nós conseguimos, depois de uma luta muito grande, transformar num ginásio estadual, que hoje é o Severino Dalzotto. Aumentos do hospital também. Quando eu cheguei aqui era um hospitalzinho pequeno, né? E nós fomos 2 vezes a Brasília para conseguir verba com o então ministro da Previdência, Jair Soares, para o hospital. Nós conseguimos duas receitas pela época, e era muito bom. E naquela época, então, foi aumentado o hospital. Depois, a primeira indústria grande que veio para Tapejara, também nós que conseguimos, através do Silvio Guini. Eu me lembro que eu fui a Porto Alegre, o José Maria foi, eles iam fazer uma filial aqui ou lá, perto de Porto Alegre, né? E nós conseguimos convencer ele a fazer aqui, onde está hoje o Atacadão, que era o Zacom. Lá era um campo de futebol, tá? Que nós conseguimos comprar o campo e entregar para a indústria. Então foi a primeira indústria grande que Tapejara conseguiu, foi lá.
Eu gostaria assim, até de parabenizar todos os prefeitos e vice-prefeitos que estiveram em Itapequim, que comandaram Tapejara, porque foi por causa deles e por causa do povo empreendedor que Tapejara é o que é hoje. Então, independente de partido, eu acho que todos os prefeitos e vices e vereadores fizeram a sua parte. Daí Tapejara está aí, o desenvolvimento que tem, a cidade que tem, a quantidade de indústria que tem, né? E a formação desse povo. Então, houve uma sequência de bons gestores públicos que deram bons exemplos também para Tapejara. Em 1983, assumiu como prefeito Norberto Dalolivo, com José Rombaldi Mânica como vice. Essa gestão fortaleceu a agricultura, a educação e buscou novas alternativas para o desenvolvimento do município e da região. Eu nunca tinha participado de política, eu nunca tinha sido nem vereador, muito menos falar em público. E aí daqui um pouco eu me vejo candidato. Foi uma decisão bem difícil e no começo, para me adaptar a essa nova situação de candidato, não foi muito fácil. Tremi bastante, mas valeu a pena. A gente começou fazendo uma campanha bonita, foi boa, então o desafio foi bem grande, mas valeu a pena, sabe? Digo sempre que você aprende, todo dia tu está aprendendo alguma coisa. E essa experiência de prefeito me levou a trabalhar mais, me aprofundar mais em estudos e aprendi também a ser mais, talvez, humano, diria assim, né? Eu e o Norberto sempre tivemos diálogo. Divergência, sim. Aí nós sentávamos nós dois juntos, bom, tu acha que isso aqui é melhor, eu acho que isso aqui é melhor. Vamos dialogar. Ficamos sempre trabalhando juntos e construímos para receber o leite no município de Tapejara. Com Charrua, Água Santa, que era Tapejara, Vila Lângaro, Santa Cecília. 1.000 litros por dia nós recebíamos. A firma, 1.000 litros por dia não é nada, né? Começamos com 1.000 litros por dia. E aí foi subindo a quantidade de produtores, de pessoas que trabalhavam com gado. Como teve o leite, teve mais produção, nós tivemos dificuldade em cascalhar, na época você falava, cascalhar as estradas. Porque o município era muito grande, Água Santa, Santa Cecília, Charrua, Vila Lângaro, e começamos a cascalhar as estradas, dar condições para vir o leite. E eu, como vice, eu vinha todo dia quase na prefeitura, no setor de obra, ver como é que está isso, aquilo. E só para assim, uma pequena informação, o vice na época não ganhava nada. Não era remunerado. Foi remunerado a partir da Constituição de 1988. A mola propulsora do município era o interior, então era o suíno, era o frango, leite, que daí veio depois, né? Coisa que eu lembro também que foi uma revolução para a época lá. A iluminação pública da Avenida 7 de Setembro, a Rua do Comércio e da Júlio de Castilhos foi feito no fim do nosso governo. Então nós iluminamos, deixamos a cidade que era um brinco para a época, né? Tinha aqueles postezinhos, aqueles lâmpadazinhas comum, e aí ficou uma coisa muito legal. Basicamente a gente buscou investir muito mais na educação, também na saúde, essa parte da cidade é da pavimentação, e em regras gerais era mais nesse sentido mesmo. Tapejara tinha 70 escolas municipais. Era um mundo de escola. O professor Peter era o nosso secretário de educação, extraordinário, sabe? É uma figura espetacular. Acertamos em cheio com ele, não que outras pessoas não fizessem. Então, as escolas o Peter colocou, pintamos, reformamos, fizemos nove, fizemos cercamento do pátio, ou na área. Uma coisa cara, importantíssima aconteceu, que me lembro agora. A qualidade dos alunos do interior, na época, eles estavam um bom pouco abaixo dos alunos do ginásio, do primário nosso, que daí iam para o ginásio. Então, os alunos que vinham estudar no ginásio, que não tinha, vinham tudo para a cidade, eles não estavam na mesma condição escolar do que os da cidade.
Quando 6 anos depois inverteu o processo. Os alunos nossos, me arrepio de falar, os nossos alunos estavam mais qualificados que os alunos da cidade, graças ao trabalho do nosso professor. Eu estava de prefeito e o Norberto em Porto Alegre, e um dos objetivos do Norberto, meu e do vereador, era asfalto onde? Tapejara, Coxilha. Aí, como foi aprovado para o Banco Mundial, que financiou, nós não podíamos, na época, desviar. Tinha que fazer em cima do que existia a estrada. Pegamos a assinatura de todos os proprietários que ia mudar o trecho, né? Pegamos a assinatura de todos e nós ia fazer praticamente reto de Tapejara a Coxilha. A fiscalização me pegou, ficou sabendo, e deu 30 dias para nós cair na área antiga. É uma coisa que ficou com muitas curvas, né? Mas nós tentamos fazer, não conseguimos, mas trabalhamos para conseguir. Aí eu assumi como prefeito, e uma das coisas que eu reuni todos os vereadores da época é que tinha na rubrica, os vereadores tinham um valor razoável para comprar máquina para o trabalho. E me deram a oportunidade de comprar o Parque Ângelo Eugênio D'Ameto. Por quê? Porque tinha um pessoal de Sanandu que queriam comprar e fazer uma vila. Se nós não comprar um parque para o futuro ali, né? E os vereadores foram criticados também, porque tiraram, e eu tive que reunir com todos os do distrito, né? Hoje, falando com os amigos da época, ainda hoje dizem, não, tu fez bem naquela época, esse parque não teria mais, né? E aí eu comprei o parque com a aprovação de todos os vereadores. A maior obra está no aluno que você deu qualificação, aquele aluno que depois nós compramos mais ônibus que o Zé Maria começou. Isso aí não tem dinheiro no mundo que pague. Tu não consegue dimensionar isso. É uma coisa muito grandiosa. Então, esse é o maior legado que nós temos. É o nosso maior capital que Tapejara tem. Não é a indústria de qualquer um que seja por aí. Mas isso que tem fervilha nas mentes da nossa população. No final da década de 80, Bonfilho Sebem foi o prefeito de Tapejara, com Mário Antônio Maurina como vice. O governo priorizou investimentos em saúde, educação e nas indústrias. Quando o Norberto assumiu, né, começou uma mudança no município e nós ajudamos a transferir essa mudança também no nosso governo, né? Aí nós começamos, nós reunimos todos os comerciantes industriais de Tapejara, fizemos uma reunião com eles e nós falamos o seguinte: a prefeitura vai dar incentivo para que vocês façam investimento em Tapejara. Se você sabe fazer alguma coisa, você vem aqui que nós vamos dar incentivo para a instalação de indústria em Tapejara. E nós começamos a trabalhar com elas, com as pessoas daqui que queriam investir, e mais alguma fábrica de fora que quisesse instalar. Que a primeira que se instalou foi a moveleira Tapejara, né? Aí começou a industrialização. A prefeitura construindo pavilhões, construindo incentivos, essas coisas assim, né? E aí foi, né? Essas indústrias, adubo, leite, móveis, enfim, começou a montar essa estrutura que nós temos aqui. Tapejara tinha 70% da população no meio rural. A comunidade exigia que se fizesse algo diferente. Então foi um período onde se iniciou a industrialização no município. Porque toda essa história que nós vivemos hoje, ela teve um início. E já antes disso também existiam aqui aquelas pessoas tradicionais que tinham seus negócios em Tapejara, né? Questionava muito o que nós poderíamos fazer de diferente para oportunizar o desenvolvimento do município. E começamos assim, um dos primeiros desafios, né, foi se juntar à própria associação comercial, né, para nós reivindicarmos o asfalto, para nós mostrar que nós precisávamos ter uma ligação asfáltica para que o projeto de industrialização pudesse seguir, pudesse dar andamento, né? O município tinha 30 anos e ainda não tinha tido a oportunidade de ter um asfalto, né? Então, foi um processo muito interessante, a comunidade envolvida, sempre envolvida,
apoiaram o movimento, os motoristas, por exemplo, começaram a dar óleo diesel para que as coisas pudessem começar a funcionar a obra. Por isso que em 2 anos ela foi completada, porque ela andou e nós acompanhamos a execução dessa obra de asfaltamento Tapejara Coxilha, todo esse período, né? E aí o município começou a crescer, aí nós asfaltamos o centro da cidade aqui, Avenida 7, o centro da cidade. Porque quando começou a industrialização, começou a aumentar o número de empregados, de empregos, né? Então, fazer a pessoa trabalhar se não tem a casa para morar, onde é que ela vai? Ela não tem recurso para construir uma casa logo de imediato, né? Aí a prefeitura começou a fazer investimentos nessa área ali, né? O Norberto da Leiva começou ali no bairro São Paulo, e aí nós fizemos a sequência do que tinha que ser feito para completar o primeiro mutirão habitacional que tinha aí. De lá para frente nós começamos e foi embora, né? E o Bonfilho, ele tinha esse talento, né, diríamos assim, de convencer os vereadores, as pessoas, para de fato esses projetos darem andamento. Então a gente fazia reuniões no interior para incentivar as pessoas a diversificarem a agricultura. A Emater foi nossa grande parceira na época, para a gente mostrar para as pessoas que mesmo na pequena propriedade a gente poderia criar algo diferente. Nós canalizamos 98 quilômetros de água no interior. E construímos para cada determinado período, determinado espaço, né, a canalização com o poço artesiano, né. Foi um determinado momento, né, que os alunos estavam, os pais dos alunos que não tinham dinheiro para mandar os alunos para a escola, paravam de estudar e pronto no interior, né. E muitos alunos começaram a ficar tristes, né? Não poder ter uma sala de aula, né? E aí, em 30 dias, nós colocamos o transporte escolar gratuito para os alunos. A abertura da primeira FEMIAT, que era a Feira da Indústria e Comércio de Tapejara. Foi naquele período também ali, né? E naquele mesmo período ali, naquela época ali, nós tivemos a visita do presidente Collor, que foi assinar lá em Charrua a demarcação das áreas indígenas de todo o Brasil. Inclusive, a área indígena de Ligeiro, quando o Collor veio aqui fazer a demarcação das áreas indígenas, a área indígena Ligeiro foi considerada a melhor área do Brasil, maior estrutura. Porque a gente tratava eles com carinho ali, né? Muita coisa boa que a gente fazia para eles. E uma coisa que me marcou também, que é bom deixar claro aqui, eu fui ser o primeiro secretário de saúde do município, que eu não tenho formação nenhuma na área da saúde, mas eu coordenei a Secretaria de Saúde por 1 ano, mudando um pouco aquela filosofia que a gente tinha, não que fosse errada, né? Nós tínhamos uma equipe de médicos que tratavam da doença do município. E a proposta era de nós mudarmos um pouco essa filosofia e que a prefeitura se envolvesse para fazer saúde. E durante este ano a gente estruturou a Secretaria da Saúde e uma coisa que me marcou muito também na época, né, que a gente acabava convivendo com deputados. E Osmar Terra, numa visita que ele teve aqui conosco, ele disse assim, o que vocês mais precisam aqui em Tapejara? E eu falei para ele, nós precisamos aqui de um laboratório, que na época só tinha um laboratório e tinha mais de 30 mil pessoas, né? Faziam fila para poder realizar seus exames. E em 30 dias veio o recurso para nós instalarmos o laboratório, que até hoje ele está cedido lá no hospital. E quando a gente fala de Tapejara, eles sempre questionam o que tem em Tapejara que se desenvolve tão rápido. E eu sempre digo que a gente tem que dar apoio para as pessoas do município. Estar junto com ela, dar apoio para as pessoas do município, que são pessoas que têm um compromisso com o desenvolvimento do município. E aqui em Tapejara isso a gente vive diariamente. As pessoas querem ver o nosso município cada vez melhor. Na sequência, o prefeito Gilberto Borgo conduziu a administração municipal, ao lado do vice Norberto Dalolivo. Esse período foi marcado por projetos de modernização e incentivo à economia local. Pois é, 93 foi um ano de fato, de grandes desafios. Foi quando nós começamos
administração. Para se ter uma ideia, no início de 93 entrou o Plano Real. Houve uma grande transformação da relação de receitas e despesas do município, né? Se criou a unidade, a URV, Unidade Real de Valor. E a Unidade Real de Valor, ela congelou as nossas receitas e, por outro lado, ela corrigiu as nossas despesas. Então, nós tivemos um descasamento orçamentário logo no início da nossa administração em 93. Isso foi nessa transição entre os cruzeiros reais e o real, que aconteceu no início até o mês de julho de 1993, quando entrou esta nova moeda que existe até hoje no Brasil. Então foi um grande desafio. Outra questão também que nós, logo de início na administração, nos deparamos, foi uma mudança de lei que orientava, ou melhor, que regia as compras da prefeitura, as licitações, os contratos da prefeitura. Então houve uma adaptação bastante grande, assim, foi um ano bastante difícil em termos de gerir essas mudanças que aconteceram simultaneamente. Também começava forte a questão da informatização, aí nós tivemos que investir nisso, quer dizer, era importante atualizar, tornar mais moderna a administração pública municipal. Eu acho que a primeira grande obra que eu gostaria de destacar e que marcou, de certa forma, a nossa passagem pelo governo municipal foi a canalização do Arroio Boneto, né? As pessoas talvez não tenham noção da grandiosidade dessa obra, porque hoje ela ficou totalmente escondida embaixo no subsolo da Rua 15 de Novembro. Né? Mas são mais de 360 metros de galeria, né? Que nós iniciamos, foi ainda em 93, inauguramos em 94, né? Mas era uma obra difícil de ser executada, porque ali nós temos vários trechos desta canalização que foi feito na rocha. Então tivemos todo um processo de dinamitar aquela rocha, cuidados que tivemos que ter para não atingir as estruturas das casas e prédios que ali existiam. Então foi uma obra bastante demorada e com certeza absoluta, se não houvesse esta canalização, todo o centro de Tapejara teria sido inviabilizado. Criamos um projeto de nucleação das escolas. Criamos a escola de Paio Novo, a primeira delas, e depois criamos a escola Polo de Vila Campos. E, a partir daí, desativamos aquelas pequenas escolas, implementamos o transporte escolar e levamos as crianças para essas escolas polos. Ali nós tínhamos professores mais preparados, porque daí cada professor assumia uma série. As crianças tinham um ambiente também separado para cada série, né? Então houve, na verdade, eu considero aí como uma revolução, né, na educação do interior do nosso município. A maior obra está no aluno que você deu qualificação, para fazer despertar o senso crítico das pessoas, né? Então, a partir da ida para Passo Fundo, começa essas movimentações. Passo Fundo, Erechim, agora em outras cidades. Isso começa a ficar que esse aluno vai e volta, então ele vai buscar conhecimento e começa a aplicar aqui. Então, hoje tu vê essa gurizada nova aí, meu Deus, tá cheio de gente boa aí nesse mundão de Deus. Até o início da década de 90, um município basicamente agrícola, né? E ali me parece que houve essa virada de chave, né? E as empresas começaram a surgir, muitas empresas surgiram, muitas continuam até hoje, outras talvez não, mas a ideia foi semeada e começou a dar frutos ainda durante toda a década de 90. Né? E eu acho que esse é o grande legado de quem passou pela administração nesse período, né? De ter tido essa visão de incentivar
os empresários, que na sua grande maioria eram de Tapejara, né, para que colocassem o seu negócio aqui, né. Até se criou, como curiosidade, né, o berçário industrial, né, e esse berçário industrial justamente dava suporte a essas pequenas indústrias para que elas começassem, né, a desenvolver os seus negócios. Mas o mais importante deste processo de industrialização aconteceu um pouquinho mais adiante, quando houve a profissionalização das empresas. E as empresas começaram a investir nas pessoas, começaram a investir em gestão, houve um processo de transformação da forma como as empresas eram administradas, né? E esse processo é que está dando a longevidade, é que permitiu o crescimento das empresas, né? Os nossos mandatários, outros que vão vir, têm que olhar para o ser humano, olhar para a sociedade, olhar para a família, olhar para a educação, olhar para a saúde, o bem-estar dessa comunidade. Essa é a maior riqueza que nós podemos deixar para os nossos. Esse é o nosso legado maior que nós temos que deixar. Tapejara tem sido diferenciada nesse sentido, graças às pessoas que aqui moram. Entre 1997 e 2000, Gilmar Socella foi prefeito, com Hildo Aldino Lambe como vice, sendo reeleitos para a gestão 2001-2004. Gestões que consolidaram obras estruturais, programas sociais, com ênfase à infraestrutura urbana e à expansão industrial. Começamos uma visão diferente, apostando firmemente no empreendedorismo, né? Apostando no cidadão que acreditasse e que Tapejara, como nós dizíamos na época, era o melhor lugar de tu vencer, ganhar dinheiro, né, e ser feliz. Venha investir em Tapejara, né? Por isso que foi a primeira ação, foi comprar, adquirir um distrito industrial, hoje é o João Fortunato, né? Foi dividido em 58 lotes, lotou o distrito. Criamos um Conselho Municipal de Desenvolvimento, CODETAP, reformulamos ele, colocamos 16, 17 pessoas representando entidades, e também criamos um fundo, que esse fundo modelado, remodelado, onde financiava você, que está nos assistindo, a juros zero, só tinha correção monetária. Então, o empreendedor, foram 68 empresas só de financiamentos pela prefeitura. No total, nos 8 anos da gestão social e Hildo, foram 175 empresas que foram criadas com grande força, né, que hoje estão aí. Podia citar muitas delas, né, que a gente tem uma honra de dizer que começamos ali com 1 funcionário, 2 funcionários, e eu digo sempre onde passamos, hoje tem empresas com 100, 150, 200, 500 funcionários, entende? Então foi isso que fez com que a gente pudesse, Elane, só para dar um dado, cresceu em 8 anos 200%, porque isso é dado do CAGED, Cadastro Geral de Empregados e de Empregados. Carteira assinada, como é que tu olha o desenvolvimento do município? Quanto é a carteira assinada tem no município, então foi 200% a evolução em 8 anos de carteira assinada, de 1.400 para quase 3.620 carteiras assinadas, né? E o ICMS de Tapejara cresceu 96%. Então isso demonstra dados econômicos e dados de empregabilidade, que foi fundamental essa virada de chave no município de Tapejara. Orgulho é ter participado da administração, do legislativo e do executivo do nosso município, e sabendo que a gente sempre, dentro da simplicidade, procurou deixar uma coisa correta, honesta, às vezes até errando algumas coisas, mas sempre procurando fazer a coisa certa e tendo o maior orgulho do nosso município, porque o nosso município cresceu e se desenvolveu muito, muito, muito mesmo. Que bom que teve gente arrojada. Por isso que o nosso empreendedorismo é muito importante. Nós sempre tivemos pessoas arrojadas que defenderam e trabalharam pelo nosso município. E temos uma participação muito grande na história do nosso município. Desde a emancipação, onde meu pai, meu irmão, minha família, todo trabalhou para a emancipação do nosso município, até os dias de hoje. A gente tomou muita medida amarga, lógico, né? Mas que foram importantes e que esse recurso serviu para a gente fazer, por exemplo, só para citar, não tinha nem telefone, né? Nós colocamos um telefone para cada comunidade, aquelas por, nunca me esqueço, via Coprel, né? Porque antes era por fio, caía um poste e ficava sem comunicação, era muito ruim a comunicação, né? Então a gente fez isso, nós tivemos o maior volume de estradas, nunca me esqueço, foram quase 700 quilômetros de estrada, toda ela alargada, cascalhada, entendeu? O interior a gente fez o melhor possível, porque fizemos política agrícola de incentivo nas terraplenagens, melhoria de lavouras, né? Correção,
E em termos de pavimentação também na cidade, nós fizemos, eu disse, dá para nós, se juntasse a somatória entre calçamento e asfalto, dá para ir aqui a Coxilha, entendeu? Foram 32 quilômetros. A Copercicla foi criada no nosso tempo, foi uma sugestão que nós criamos, e antigamente o lixo era deixado a céu aberto. E com a cooperativa, hoje está muito bem estruturado, bem trabalhado, e uma coisa muito interessante, muito boa para o município. A gente respeitava as decisões do prefeito, mas o que é pequeno, o que é micro, a gente resolvia. O prefeito é para resolver as macro, as coisas grandes. As pequenas coisas a gente resolvia junto, se comentava, se conversava, nós tínhamos acesso. O meu gabinete do Sucela era um do lado do outro, a gente se conversava assim, mas o Sucela fazia o macro, as coisas grandes, os grandes projetos. E as coisas mais simples, mais pequenininhas, a gente podia resolver para evitar muita coisa, muito trabalho para o prefeito. Muitas pessoas queriam conversar com o prefeito e ficavam comigo, a gente filtrava a coisa ali mesmo. Uma das grandes obras que foram feitas na gestão foi o Distrito Industrial. Ao chegar em Tapejara, tu tem um distrito. Chegando na porta de entrada, o CTG Manuel Teixeira. A gente conseguiu fazer, na época adquirimos o CTG que estava no bairro 3 de Maio, cedemos para o bairro 3 de Maio a população lá, ali teve a compra da área e também ajuda no sentido, claro que foi comprado o CTG, mas a gente ajudou muito lá com toda a patronagem, que é um cartão postal, né? Você vê um pouco mais adentro, vai dar cara ali com o Centro Educacional Esportivo Albino Socella, Ginásio Jaimir Pinto Ribeiro, Escola Leonel Brizola. E você vai descendo, né? E vem aqui, chega aqui, um pouco no alto da Avenida 7, tem o Centro Cultural, né? Com a Câmara de Vereadores, Salão de Terceira Idade, depois tem a Escola Giocondo Canalha, entende? Então, se nós pegar só a avenida, tem obras, não estou aqui para contar vantagem. Então, obras foram muitas mesmo, né? Que ficam marcadas, além das obras que eu disse no interior, né? De pavimentação, máquinas, para você ter uma ideia, nós compramos 58 máquinas e equipamentos em 8 anos, né? Teve um momento que a prefeitura não tinha equipamento, né? E quando a gente teve um parque de máquinas novo, reformulado. Muitas vezes, no começo, precisava ir a Porto Alegre, precisava ir a Passo Fundo, precisava ir a algum lugar, outro, levar algum passageiro, algum doente, alguma coisa ou outra, e nós não tínhamos nem muito dinheiro para pagar a diária para o motorista levar. Daí o Sucella dizia, Xexê, alemão, ele me chamava de alemão, vai você que dentro não cobra diária, e você leva ele e volta e traz isso aqui. E eu fazia, com gosto, a gente fazia isso. Avenida Eliseu Rec, canalizamos todo aquele rio lá, que foi mais de 1000 tubos de 1 metro de grossura, onde foi feito, onde depois logo nós iniciamos a construção da casa dos bombeiros lá, foi feito naquela época, que nós fizemos, até nos sentimos bem em ter participado até aqui da história do nosso município. Foi 16 programas social que foi criado na área social capitaneado junto com a Milana e com as demais colaboradoras, né? Eu podia citar, por exemplo, esse novo conceito que tem de assistente social, né? Que foi a casa de convivência, né? O restaurante popular que está até hoje, né? O ABB Comunidade, né? Programas assim que estão aí, graças a Deus, que as gestões posteriores mantiveram, né? Fazer o bem e o legado que a gente deixa aqui é primeiro de muita humildade, mas de muita entrega de um time da administração social Hildo que eu tive a honra, talvez, de ser o técnico de um time só de craques, sabe? Que a gente sempre faça modéstia, eu acho que foi a virada de chave do município de Tapejara. Juliano Girardi assumiu como prefeito em 2005, tendo como vice Elson Iscariote. A administração foi marcada por avanços na área educacional e ampliação dos projetos sociais. Nós tínhamos uma demanda muito grande por habitação, por moradia. E aí conseguimos, com uma parceria com a COASA, Cooperativa de Habitação de Sananduva, conseguimos subsidiar terrenos, muitas famílias, na época os terrenos custavam R$6.000, para você ter uma ideia, então muitas famílias conseguiram ter a casa própria, certo? Hoje nós temos o bairro Coasa, né, que é um grande bairro aqui ao lado do bairro São Paulo, e eu destacaria a conquista da Universidade Aberta do Brasil. O governo federal abriu a licitação para os polos, Tapejara se candidatou, ofereceu, certo, o terreno, o prédio, conseguimos trazer para Tapejara e hoje, com alegria, mais de 1.500 pessoas passaram por ali, têm o seu curso superior, graças a essa ação que eu quero dividir com toda a equipe de secretários, coordenadores, funcionários, todos foram importantes na conquista.
dentro das nossas realizações, dá para destacar aqui muito bem a questão da educação, que o Juliano sempre pleiteou muito, através da Universidade Aberta do Brasil, que teve a oportunidade de trazer para Tapejara. Além disso, na área habitacional foi um pleito muito grande, sempre dedicado o Juliano para acolher e conseguir levar as pessoas a ter a sua residência própria, a casa para morar. E também, uma coisa que quero destacar aqui, a creche junto ao complexo lá do Sucelão, que foi uma das atividades que um pleito muito grande e que deu resultado para nós conseguirmos, ao menos na época, amenizar as crianças que não tinham quase, tinha creche, mas tinha uma demanda muito grande ainda para ampliar. E isso aí deu uma regularizar na época, amenizou por um tempo, ao menos essa creche. Bom, eu lembro que ali em 2006 o governo federal lançou através do FNDE essa escola que hoje é a creche do bairro São Cristóvão. A obra andou, iniciamos em 2008, foi concluída na administração, né, que nos sucedeu, mas graças a Deus, né, o dinheiro saiu, a obra saiu e está aí atendendo as crianças. E também quero destacar a conclusão do ginásio municipal, Albino Socella. Ele foi construído pela administração anterior, mas a parte, o acabamento, nós investimos muito dinheiro ali, certo, para concluir a obra e para implantar ali a Escola Leonel de Moura Brizola. Com a conclusão deste ginásio, nós conseguimos trazer os jogos da Liga de Futsal. A Liga Brasileira esteve pela primeira vez aqui em Tapejara e mostramos o futsal para o Brasil e o mundo. Os jogos transmitidos pela televisão, dando notoriedade, mostrando Tapejara, então, para todo o Brasil. Um pleito também, que o Juliano nos incumbiu na época da gente poder acompanhar muito também, através da Secretaria da Agricultura, onde a gente desenvolveu vários programas para ajudar o agricultor na sua propriedade, lá, principalmente as pequenas propriedades, acessos às propriedades, que já se tinha uma dificuldade maior na época, e também na própria patrulha agrícola. A gente investiu muito na agricultura pela administração ter valorizado a agricultura, que era o nosso, na época, o principal retorno no município era a agricultura. Nós não tínhamos, assim, a industrialização já tinha evoluído bastante, mas assim mesmo ainda a agricultura era a principal atividade de retorno para o município. Então, nós tínhamos essa visão. O Juliano incumbiu mais essa área para mim, que daí eu tinha mais uns conhecimentos e tinha acompanhado mais nessa área, e a gente fortaleceu bastante através da Secretaria da Agricultura nessa parte da área agrícola. Em 2005, Tapejara completou os seus 50 anos e para comemorar e marcar, lembro que nós construímos um monumento, que está hoje ali, que retrata a história de Tapejara. Temos ali a onça, nós temos ali os indígenas Tapejara, Senhor dos Caminhos, temos o agricultor, temos a mulher tapejarense e temos também o homem operário, que representa a indústria da cidade, o progresso, o desenvolvimento de Tapejara. Eu lembro que a praça ela era diferente e que nós criamos então ali um espaço para as crianças com um parquinho remodelado e também construímos a pista de skate e uma quadra poliesportiva que ainda hoje está na Praça Central. Bom, a cidade estava crescendo, estava aumentando a população e nós investimos, eu lembro, nos postos de saúde do bairro São Paulo, mas construímos no bairro São Cristóvão, bairro 13 de Maio também recebeu um posto novo, que antes era junto à escola Catarina de Bastiani, né, e agora é no local que se encontra até hoje. Lembro ainda que em 2005 nós assumimos a administração com 16 projetos sociais e eu sempre tive uma ligação forte, por causa do trabalho da rádio, certo? Com essa questão do social. E nós dobramos o número de projetos para 32 projetos e um que foi destaque nacional foi o Construindo Liberdade. Esse, para mim, é motivo de orgulho, a menina dos olhos, quando pude presenciar as nossas crianças aqui do bairro 13 de Maio, no palco em Porto Alegre, na Assembleia Legislativa, cantando, dançando, nós tínhamos a capoeira, certo? E mostrando para o mundo a arte, a cultura de Tapejara. Sabe? Isso eu guardo vivo na memória. Eu percebo que todas as administrações fizeram o que estava dentro do possível. Prefeito, vice, a sua equipe tenta fazer
o melhor. E é importante essa alternação de poder, de partidos, para que cada gestão tenha um foco diferente, tenha uma visão diferente e assim o município se desenvolveu como um todo. E esse é o grande diferencial de Tapejara. Então, nós temos esse privilégio de morarmos num município onde o povo é carismático, o povo é muito acolhedor, o povo é simpático e nós temos pessoas que valorizam o ser humano. E o trabalho é a referência para tudo. Eu lembro que o nosso slogan era Tapejara é muito bom viver aqui. Continuo defendendo essa bandeira, todos são convidados a morar aqui em Tapejara, a viver, a investir, ter suas famílias, ter um futuro aqui. Uma cidade acolhedora, empreendedora. O empreendedorismo está no DNA do tapejarense. Isso é fruto do trabalho das associações, dos sindicatos, homens e mulheres que, com exemplo, foram forjando isso nas pessoas aqui em Tapejara. Então, como diz o nosso hino também, Tapejara, terra que amamos, os seus filhos são o seu melhor. Então, o melhor de Tapejara, com certeza, é o tapejarense. Entre 2009 e 2012, a prefeitura foi conduzida pelo prefeito Sérgio Luiz Menegas, com Vilmar Meroto como vice, sendo Sérgio Luiz Menegas reeleito para a gestão 2013-2016, tendo como vice Gilberto Olibone, gestões que realizaram importantes obras estruturais, sociais e de desenvolvimento urbano. Nos dedicamos muito no início a entender aquilo que o município precisava ser preparado para o crescimento. Já tinha muitas indústrias oferecendo emprego, já despontava para se ter um avanço grande de crescimento, mas nós precisávamos preparar o município para esse crescimento com qualidade de vida, que esse crescimento se tornasse em coisas boas para a nossa população. Eu entendo assim, que a prefeitura ela tem um poder grande, por exemplo, assim, uma estrutura muito forte que relaciona as secretarias da assistência social, da educação, da saúde. É um momento assim que dá para fazer uma diferença importante assim na vida de muitas pessoas para melhorar. E ali dos grandes desafios que nós tivemos era a questão habitacional. Os empresários diziam, olha, nós precisamos de mais gente, mas não tem onde esse pessoal morar, não tem onde ficar, nós não vamos ter mais gente porque eles não têm onde ficar. Então, nós lançamos um grande desafio à época de construir 500 casas em 4 anos. Foram 536 entre casas e apartamentos nos projetos que nós desenvolvemos e eu acredito que marcou muito. Hoje tem lá o bairro Real 1 e 2, condomínio Ana Paula e tantas casas pelos nossos bairros. Eu acho que foi algo que marcou bastante. Também na área da saúde e da educação, que nós precisávamos avançar. Eu acho que a construção da Escola São Paulo, das quadras esportivas, a construção da creche, a Helena Andreasa cita, que é uma creche modelo. Eu acho que o governo Menegas, que já veio lá desde o governo Menegas e o Meroto, o Menegas foi um governo que deu muito foco na educação. Tanto acho que foi o prefeito que construiu creche, escolas. Então ele deu um foco, isso foi extremamente importante para a sociedade. Além, claro, a construção do Real 1, do Real 2, eu acho que esse é o grande legado do governo Menegas, Meroto, Menegas e Beto. Mais ou menos, todos os políticos que passaram, tanto no legislativo quanto no executivo, como prefeito, como vice-prefeito, desde as pessoas que colaboraram na gestão pública, como funcionário público, certo? Em qualquer segmento do poder público, todas elas tiveram a sua participação. E o avanço na saúde todo, que ainda no primeiro mandato a gente começou com os postos de saúde ali de Santa Paulina, duplicamos o do São Paulo, depois veio o posto do Nazaré, nós colocamos a expansão das equipes de saúde da família nos bairros. Eu acho que foi ali um grande momento que a gente de levar mais a saúde à população. Também momentos de lazer, áreas de lazer, como a Praça Lucélia Poleto, marcou muito também na nossa primeira gestão, obras importantes, a revitalização do Parque de Rodeios, para a gente ter espaços públicos para também as pessoas terem qualidade de vida. A perimetral, o asfaltamento da nossa perimetral foi uma obra que marcou muito.
porque nós tínhamos um problema gravíssimo, né, do trânsito dos caminhões pesados dentro do município, e nós precisávamos tirar. E fomos buscar num convênio com o Estado, onde o Estado bancava 80% da obra e o município 20%, e ficava o município encarregado de tocar. Em 2012, então, fomos eleitos para o segundo mandato, com o vice-prefeito, o Gilberto Liboni, que fez parte do nosso segundo mandato, né? Que tivemos, então, muitas obras estruturantes, de 2013 a 2016. Foi um período de intenso trabalho. Eu acredito que nós conseguimos, assim, algumas obras que estão aí até hoje servindo a nossa comunidade, que foram naquele momento, né? Como a instalação do novo fórum aqui de Itapejara. Também um período que evoluímos muito na área da saúde, com a construção do Centro de Saúde do Dr. Demétrio, que está ali na frente do hospital, foi uma obra muito importante, mas a construção do novo centro administrativo, a nova prefeitura, também foi um marco da nossa gestão e algo que nós perseguimos e algo que a comunidade entendeu. Construímos a Praça Valéria de Bastiani, no bairro São Paulo, junto com a Academia de Saúde ao Ar Livre lá, que foi também uma obra de muita qualidade de vida para aquela população. E também tivemos a felicidade, eu digo, de nós fazer essa obra que é a nossa principal entrada da cidade aqui na saída para Passo Fundo, o caminhódromo ali, junto com a revitalização e ampliação da avenida, com a ciclovia. Onde tu encontrar pessoas em qualquer lugar desse Brasil, eles trazem Itapejara como orgulho, não só como sua terra, mas como orgulho pelo seu crescimento, pelo seu desenvolvimento, pela representatividade que tem hoje, né, nas indústrias, no comércio, nos cidadãos que estão aí, que fizeram muito por esse município. Então eu acho que pode ter sido pequena, mas eu sempre dei a minha participação como político, pensando no próximo e no crescimento do meu município. Então eu acho que Itapejara tem essa virtude de ter sempre surgindo novas lideranças políticas que pensam diferentes, e eu acho que o maior legado dos políticos de Itapejara é aprender a fazer política se respeitando e não brigando, se valorizando, acreditando no seu adversário. Por isso que Itapejara desenvolve como nunca e cada vez vai crescer mais. Eu imagino ver Itapejara daqui 10 anos com crescimento de 30 e daqui 30 com crescimento de 100. Então Itapejara cada vez vai desenvolver mais. Foi um livro que eu acho que marcou 60 anos, né? De uma bela história, um livro que foi, vamos dizer, procurado se transcrever a história das famílias de Itapejara, né? Que ajudaram a construir, né? Contando a história dos 60 anos de Itapejara, desde a emancipação até os 60 anos, e também reportando um pouco a história das famílias, né? Procurando caracterizar muito isso, que na verdade quem fez o município é a nossa gente, né? Então a nossa gente que tinha que estar aí nesse livro. Itapejara é uma terra de oportunidades, né? Ela gera N oportunidades todos os dias e cabe às pessoas aproveitar essas oportunidades, né? E principalmente eu acredito que ainda nós temos uma condição aqui de se ter o crescimento com qualidade de vida. E isso é o mais importante, porque não é só o crescer por crescer. O crescimento tem que se tornar coisas boas, tem que dar retorno em qualidade de vida, em saúde, em educação, em prosperidade, em alegria, em felicidade, porque todo ser humano nasceu para ser feliz. Nós queremos ser felizes. Não adianta você estar com um belo empreendimento e viver estressado e você não ter um minuto de sossego, porque você não tem felicidade, você tem que ser feliz também. E tudo isso da comunidade faz parte para as pessoas alcançar essa felicidade. Mas eu acredito muito que Itapejara pode ser feliz e as pessoas são felizes e podem ser ainda mais felizes. De 2017 a 2020, Vilmar Meroto foi o prefeito de Itapejara. Com Marcos Davi Bacega como vice, o governo buscou inovação administrativa e investimentos em áreas estratégicas. A cidade crescia muito, os empresários investiam muito e o município não tinha essa capacidade de dar esse investimento e dar essa qualidade para a nossa cidade, como estava acontecendo com as nossas empresas.
Então, foi um momento ideal para buscar esse recurso de financiamento que a gente buscou para melhorar as nossas avenidas. E foi um investimento, então, de 15 milhões, e os únicos 3 municípios do estado do Rio Grande do Sul que conseguiram este montante de recursos, um é Tapejara, que dentro das obras estruturantes do nosso município, então nós concluímos a perimetral, a entrada da cidade na Avenida 7 de Setembro, ali na saída para Coxilha, saída para Charrua, Dom Pedro II, a Avenida 7 de Setembro, no bairro São Paulo, e Ari Calegari, então, no bairro São Paulo também, que é a ligação com o trevo de saída para Ibiaçá. Então, foram obras importantes e não tenha dúvida que mudou a característica de trafegabilidade, né, na nossa cidade. Hein? Mas a gente iniciou um processo de investimentos muito forte. São coisas hoje que não se lembra mais. Mas a nossa perimetral não era asfaltada na época. E a gente concluiu o asfaltamento da perimetral, tirou todo aquele trânsito pesado, eu acho que foi um marco bem importante. A ciclovia, né, o caminhódromo, aquela saída para Passo Fundo, estava em obras. Né? Foi um projeto iniciado no governo anterior, que a gente conseguiu concluir, mesmo com a dificuldade financeira, né, a gente conseguiu concluir. É uma obra que hoje é fantástica, é aproveitada por todos, mas foi finalizada no nosso mandato. A gente adquiriu uma área, então, para fazer o projeto habitacional, fizemos o decreto criando o loteamento Cristo Rei, né, que agora tá renomeado, então, para a Cidade Nova, aí, um projeto importantíssimo, né, que é Vida Nova, aliás. A gente conseguiu passar na pandemia aí, até o final de 2020, aí, com muito poucas mortes aqui em Tapejara. Era outro momento, outros modos de operandi, vamos dizer assim, em relação à saúde, em relação a isolamento, em relação a tudo. Então, não se sabia o que fazer. Saber que cuidados é extremamente importante para não contaminar as pessoas. O lockdown, a gente praticamente ocorreu somente os que a lei estadual forçava os municípios a fechar e deixava as portas entreabertas que o cliente que quisesse comprar, ele podia entrar na loja. A pandemia também foi muito desafiador. Né? Ela foi bem impactante porque ninguém sabia. Hoje a pessoa, não devia ter feito isso, tinha que ter feito diferente. Sim, agora sim. Né? Mas no momento, quando você vê uma doença nova, médicos que não sabiam o que fazer, como tratar, como cuidar das pessoas, se você podia encostar na pessoa, se você podia chegar perto da pessoa, né? Era tudo muito rápido e impactante. Então isso foi um grande desafio também. Nós criamos o Movimento Empreendedor em Tapejara, que é uma parceria lá que nós tivemos com o Sebrae, né? E criamos uma empresa nova, para se formar levava meses, nós zeramos isso. Então a empresa podia ter o CNPJ, nós dava o alvará e dava um período para ela regularizar as questões ambientais, fiscais, enfim, toda aquela burocracia que precisa para abrir uma empresa. Um período gratificante, de muito conhecimento, de muito trabalho, de muita dedicação, né, e que marcou certamente na história da gente poder ter contribuído com a gestão do município, poder estar à frente das ações, dos projetos, das iniciativas, né, de conduzir o município, né, é uma responsabilidade muito grande, porque não é qualquer município. É um dos que mais se destaca no estado há muitos anos, não pelos seus gestores, mas sim pelas pessoas, pelas iniciativas, pela criatividade, pelos empresários, pela educação daqui, pela cultura, né? Nós temos uma receita mágica que ninguém sabe, né? Ela é um segredo, ninguém conhece isso, mas ela é fantástica, simplesmente assim. Eu mais tenho gratidão do que digamos, orgulho de ter feito, não. Orgulho de ter aprendido, né? Com as pessoas, com quem eu convivi, com os profissionais, com a população. Toda pessoa devia passar pelo menos uma semana na vida pública. Todos nós veríamos o serviço público diferente. Ou colocaríamos lá a nossa contribuição. Tapejara é uma terra muito resiliente, né? O cidadão tapejarense, ele não baixa a crista, vamos dizer assim, né? Mesmo nas dificuldades, ele pega firme, pega no remo, vamos dizer assim, e sobe cachoeiro.
Então, é um cidadão que vence desafios muito grandes. Mas Tapejara é uma terra abençoada por Deus, por ter essa população, né, que desenvolve esse trabalho e não tenha dúvida que para nós foi uma honra muito grande estar num momento também importante, eu acho que todos os momentos são importantes, mas com o pé no futuro, né? Eu acho que fazermos ações, sabemos que no futuro isso vai repercutir numa melhor qualidade de vida e numa Tapejara melhor. Em 2021, assume como prefeito Evanir Wolff, com vice Rodinei Bruel, reeleitos para a gestão 2025-2028, um período marcado por novos projetos de desenvolvimento em infraestrutura, educação, saúde e modernização, projetando Tapejara para o futuro. Um projeto audacioso de trabalho dedicado em todas as frentes, mas a principal delas, sempre cuidar das pessoas, sempre cuidar das pessoas. Cuidar daquelas pessoas que precisavam de um cuidado um pouco maior na saúde, oportunizar uma educação de qualidade para os filhos, para as pessoas que estavam buscando também um aprendizado melhor, cuidar dos professores na capacitação, cuidar das nossas estradas, oportunizando que a nossa produção pudesse ser escoada, independente do clima, do tempo, se é chuvoso ou não, que pudesse ser escoado, porque Tapejara ela iniciou uma transformação em todo o seu processo produtivo. Cuidar muito da nossa cidade no sentido de oportunizar uma trafegabilidade melhor nas ruas, onde tivemos basicamente 300 quadras pavimentadas com uma qualidade de excelência. Mas nós sempre pensamos, o que fazer para as pessoas se sentirem melhor? Para alguns, era poder ter uma rua pavimentada. Para outros, é oportunizar um atendimento melhor, mais especializado. Para outros, é transformar uma educação não apenas para passar de ano, mas com conteúdo e uma capacitação cada vez melhor. E esse foi o nosso propósito, com muito planejamento. Construímos 4 anos com uma determinação, muito trabalho. Fizemos muitas obras nesse governo Big Jeep. Na saúde, tivemos o Saúde na Hora, o 3º turno. Fizemos uma grande parceria com o hospital para incluirmos um 2º médico na urgência e emergência. Na área habitacional, nesse governo atual, a gente vai entregar praticamente 300 casas. Mas na gestão 2021-2024, a gente fez mais de 1000 ações. Ações para aquela pessoa que mais precisa. Troca de um telhado, troca de um soalho, uma janela que estava quebrada, uma porta que estava sem. Então a gente trabalhou para aquela pessoa que realmente precisa. Investimos muito na educação, tanto em infraestrutura, tanto em colocar uma condição melhor para os alunos nas salas de aula, colocar uma condição melhor de material de qualidade superior, como se fosse uma escola privada na mão dos alunos. Zeramos as filas. Eu não me sentia bem vendo uma fila de pais passando a noite para fazer a inscrição do seu filho, a matrícula do seu filho. Então a gente foi 100% online, hoje não temos mais filas, não temos pessoas passando a noite nas escolas. Claro, tivemos que construir mais escolas, fizemos 2 novas escolas, criamos o Centro de Tratamento ao Autismo, que isso também vai ficar para a história, vai ficar legado, é a primeira. Na área da educação também quero destacar a revitalização do Polo UAP. Nós revitalizamos ele, hoje temos 230 alunos, diversos cursos e queremos investir mais. E talvez o maior desafio foi a pandemia. Nós entendemos que sim, deveríamos trabalhar com todos os cuidados, orientações, uso de máscara, álcool em gel. Vamos abrir o comércio, vamos permitir que o comércio ele possa trabalhar, as indústrias possam produzir, as escolas possam ter os seus alunos. Então foram decisões que tínhamos que tomar. Acreditamos que dentro de um cenário com muito equilíbrio, não colocando ninguém em risco, mas fazendo com que Tapejara tivesse esse cenário. Motivamos a equipe, motivamos todos os nossos secretários, coordenadores, secretarias, para poder acolher as pessoas que estavam vindo de fora, porque no primeiro momento nós não estávamos entendendo o que era, mas depois logo percebemos
que era uma busca de ter uma vida digna para suas famílias, de ter uma oportunidade de trabalho, ter uma oportunidade de ter uma alimentação, uma oportunidade de poder renascer do país que elas vieram para uma situação aqui no Brasil e aqui em Tapejara. Que hoje a gente vê o cenário de Tapejara numa evolução muito grande, os desafios continuam, e aí nós chegamos no segundo mandato, comprometidos em fazer uma unidade política para fazer Tapejara ser um diferencial. Tapejara fez o maior programa de asfalto que Tapejara já viu. Nunca em outro governo, em outros tempos, foi feito tantas quadras de asfalto. Fizemos mais de 300 quadras de asfalto. Alavancamos fortemente toda uma questão de pavimentação asfáltica, ligando a regiões. Não apenas município a município, mas ligando regiões. Eu acredito muito que aqui há uma energia diferente. Aquele sentimento de pertencimento, aquele sentimento de eu vou fazer as coisas acontecer aqui é onde eu moro, onde tem a minha família. E esse cenário, ele faz com que isso contagie a todos. Nós temos aqui uma industrialização diversificada e muito fortalecida. Muito fortalecida. Nós temos aqui empresas que têm exportação para mais de 60 países. Nós temos empresas que têm a produção, a maior indústria da América Latina. Nós temos empresas de confecções, que é a maior indústria de jaquetas do Brasil. Nós temos tantas referências positivas aqui que é algo que contagia. Uma sequência de boas ações. E nós fizemos juntos muitas boas ações em Tapejara. Que o futuro ele tem que ser preparado também para que os jovens venham. Eu acredito muito na juventude. Tapejara ela cresce muito economicamente. O nosso industrial, as nossas pessoas são empreendedoras, aqui tem oportunidades. Então a gente que teve a oportunidade de ter 2 mandatos tem a obrigação de fazer mais. Muito feliz por estar aqui justamente numa data histórica, 70 anos de emancipação de Tapejara. E aqui fazer um reconhecimento a todas as administrações que iniciaram lá em 1955 e que sucessivamente todos os prefeitos, as gestões vieram construindo Tapejara. Nosso reconhecimento ao trabalho, às equipes que lá estiveram, aos gestores, prefeitos, vice-prefeitos, a todos eles que deixaram a sua marca. Nós temos que parabenizar a Câmara de Vereadores por ter iniciado esse gesto muito bonito, puxando de todas as administrações até aqui. Tapejara, ela tem história, ela precisa ser contada. Tapejara, ela é próspera. Tapejara, ela é inovadora para o nosso futuro. Ela tem tecnologia, ela busca ser muito mais evoluída no seu desenvolvimento. Tapejara, hoje, ela é uma inspiração e traz uma inspiração muito positiva para todos nós, como prefeito, como gestor, como a comunidade num todo. E a gente fica muito feliz por estar nesse momento aqui muito positivo. E nós temos um compromisso de continuar esse legado comprometido com a população tapejarense para que o desenvolvimento, as famílias, as pessoas possam ter um crescimento cada vez melhor. Conte conosco sempre e parabéns, Tapejara. O legado dos prefeitos. Tapejara 70 anos. Realização: Câmara Municipal de Vereadores de Tapejara.